Oi, gente. Pois é, já existem alguns números que parecem sugerir que a crise atual, em alguns aspectos, chega a ser pior do que a crise de 1929, o chamado crash da Bolsa, não é? Por exemplo, os números de desemprego em vários países, incluídos os Estados Unidos, números oficiais, já são verdadeiramente assustadores. Só nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, estamos falando de 36 milhões de pessoas desempregadas. Obviamente que quando essa crise for superada, muitas pessoas vão ser recontratadas com um processo de expansão, mas nem todas serão imediatamente recontratadas. E se o Estado não tiver políticas como uma renda mínima universal que garanta a sobrevivência dessas pessoas, seja nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países, a situação vai ser muito complicada. Inclusive, quando a gente critica aqui o governo Bolsonaro e especialmente o Congresso também, e toda essa inação envolvendo essas questões, parte do Congresso que estava disposta, como o governo Bolsonaro, a propor apenas R$ 200 por mês, né, durante um período limitado, isso é muito pouco diante da magnitude da crise que nós enfrentamos agora, né? Eu, inclusive, vou ter uma conversa hoje, terça-feira, não é, às 18 horas até às 19 horas, com o Eduardo Moreira, um economista, e nós vamos tratar de várias questões permeando a economia e a pandemia, não é? Ou seja, o cruzamento entre essas duas dimensões importantes para compreender que não se trata de uma escolha entre a economia e a pandemia, porque quando, por exemplo, se coloca a ideia de reabertura antes da pandemia estar superada, o que essa perspectiva esconde é que se você realizar a reabertura antes da pandemia estar superada, os índices de pandemia e de pessoas internadas e a crise na saúde vai ser muito maior do que já está, e aí o que vai acontecer? Você vai ter que ter um fechamento ainda mais duro e a crise econômica vai se agravar ainda mais. Quer dizer, não, as pessoas que acham que reabrir a economia magicamente iria resolver esses problemas não estão compreendendo que se você reabrir antes da hora, há uma explosão dos casos, e aí os hospitais públicos são entupidos, o desespero toma conta, as pessoas são obrigadas a fechar de novo, e aí o tempo até reabrir vai ser ainda maior, né? Então, essa é uma visão equivocada que acha que existe uma oposição entre a dimensão econômica e como lidar com a pandemia. Quer dizer, a melhor forma de lidar com a pandemia envolve pagando pequenos negócios e as pessoas para ficarem em casa o máximo que for possível para poder reabrir antes. Essa é uma dimensão que às vezes as pessoas não pensam. Se nós conseguirmos enfrentar o pior da pandemia o mais cedo possível e nós continuarmos caminhando em termos de tratamentos e, quem sabe, até uma vacina, nós vamos poder reabrir antes, né? Se nós tivermos um isolamento que praticamente cessem os casos, uma reabertura parcial começa a se tornar possível. Mas se você simplesmente reabrir quando você ainda não achatou totalmente a curva, aí você garante basicamente uma situação muito complicada. Mas se eu estou falando notícias ruins para você nesse vídeo, eu quero também falar para vocês que nem tudo é ruim, não é? Uma das coisas que nem tudo é terrível, digamos assim. Uma das coisas que eu vou conversar com o Eduardo Moreira é uma ideia que está sendo flutuada em campos progressistas na Europa e em outros países, é a seguinte: durante a pandemia, os preços de muitos salas comerciais, espaços de comércio, entre outros, estão caindo muito. E isso está oferecendo uma oportunidade para cooperativas e organizações de trabalhadores de adquirirem esses espaços e de se prepararem ou adquirirem definitivamente ou alugarem com um aluguel extremamente baixo, com carência para só começar a pagar quando passar a pandemia. Existem vários planos desse tipo, só para as pessoas pagarem a conta de água e de energia elétrica desses locais, mas sem pagar de fato o aluguel, que só passaria a ser pago quando a pandemia passasse. Quer dizer, tem toda uma estratégia
rolando em muitos países sobre isso, e isso oferece uma oportunidade para a classe trabalhadora de expandir o setor cooperado em vários países. Isso é bom para a economia em vários sentidos. Esses serão negócios que irão expandir a quantidade de empregos mais rapidamente e de forma mais estável. Por quê? E aí tem uma lógica muito simples, assim. Se você é dono de uma mega corporação e tem uma crise de repente e você precisa garantir os seus lucros, você vai, como o capitalismo foi, para os locais onde o trabalho tem um valor menor. Então é por isso que muitas coisas estão sendo produzidas na China, na Índia, na Coreia, em países onde você consegue uma alta produtividade pagando salários muito baixos. E o capitalismo abandonou a produção nos países mais desenvolvidos e está abandonando também em parte do terceiro mundo que não está, chamado terceiro mundo, né? Que não está conseguindo se adaptar a esse ciclo de automação combinada com trabalho de muito baixa remuneração. Diante disso, se você pensar, por exemplo, um negócio cooperado, nenhum coletivo de trabalhadores vai decidir, não, vamos transferir a nossa fábrica aqui do Brasil, da Argentina, do México, para a Índia, porque lá o trabalho está mais barato e nós vamos lucrar mais. Eles próprios, os trabalhadores que são os donos dessas cooperativas, têm interesse em manter a cooperativa no país de origem, porque é a sua fonte de sobrevivência. Quer dizer, não teria nenhuma lógica ele mandar isso para um outro país. Então, é fundamental tentar aproveitar esse momento para expandir o setor cooperado para proteger a classe trabalhadora de um desemprego que pode ser ainda mais acentuado. Quando nós voltarmos, quando acontecer a reabertura, muitos desses empregos perdidos podem não ser preenchidos simplesmente porque essa produção foi ainda mais deslocada, ainda mais colocada nos países de trabalho muito, muito baixo, né? Os empregos que vão voltar, esses com certeza, serão no setor de serviços. E a maioria desses países que produzem pouco, eu incluo o Brasil, que está cada vez produzindo menos, está mais desindustrializado com o passar do tempo, né? O Brasil passa por um processo lamentável de desindustrialização. Então, os empregos que voltariam seriam os empregos basicamente do setor de serviços. Você ainda aprofundar ainda mais a perda de empregos na produção. E um dos elementos econômicos fundamentais para um país hoje é você ampliar a quantidade de empregos na produção, porque é produzindo que você consegue uma balança comercial favorável, é produzindo que você consegue aumentar a riqueza. Quer dizer, é fundamental aumentar a produção, especialmente industrial, mas em várias áreas de ponta de tecnologia que são estratégicas para o país se manter minimamente viável. E uma produção cooperada, ela teria o benefício de dividir os lucros não de uma forma totalmente igualitária, né? Inclusive, futuramente eu vou fazer um vídeo mostrando que até gente da origem dos teóricos progressistas, a maioria deles não eram igualitaristas absolutos. Em geral, eles defendiam uma relativa igualdade de oportunidades o máximo que fosse possível, mas mesmo eles reconheciam que uma igualdade de oportunidades, para não falar nem de resultados, seria completamente impossível você fazer uma total igualdade de oportunidades, porque seres humanos são diferentes e você nunca conseguiria igualar totalmente as experiências. Então, você sempre teria um certo grau de desigualdade de oportunidades e também de desigualdade de remuneração. Você não poderia produzir uma remuneração totalmente igualitária. Mas é óbvio que cooperativas democráticas, comparadas com estruturas altamente hierarquizadas tradicionais do capitalismo, teriam uma remuneração muito mais igualitária em termos comparativos, né? Quando você compara uma estrutura com a outra. Então, essas são algumas das boas notícias que eu posso dar
que existem sim oportunidades, em meio a essa confusão econômica, de aprofundarmos a defesa da renda mínima de cidadania, uma renda universal, e as pessoas às vezes perguntam como pagar e tal. Basta vocês olharem quantos trilhões de dólares os Estados Unidos investiu recentemente e o próprio Brasil, quanto dinheiro está despejando nos bancos e nas grandes corporações, para perceber que dinheiro para isso, se você se quiser encontrar, tem, inclusive de forma sustentável por um ano. Quer dizer, você consegue sustentar isso, né? Com estrutura tributária progressiva, com reestruturação do tesouro, é absolutamente possível fazer. E os benefícios de você garantir consumo para toda a população e tirar as pessoas da pobreza são absolutamente gigantescos. Então, colocar como um direito de cidadania, além da educação, além da saúde, a própria ideia de você ser um acionista da riqueza do seu país e você ter direito a um dividendo que é distribuído pelo país para todos os seus cidadãos, é uma ideia que eu entendo que é fundamental de ser defendida pela chamado Universal Basic Income, defendida pelo campo progressista, não como algo que vai substituir os direitos sociais, mas um direito social a mais, além do direito a acesso a serviços de saúde, educação, segurança, moradia, também ter o direito a uma renda mínima de cidadania, não é? Além de programas de emprego e tal, mas isso daí a gente precisaria detalhar em um outro vídeo. Essa é uma ideia que ganhou muito força durante a pandemia e eu acho o seguinte, é óbvio que a pandemia é trágica, é óbvio que a quantidade de perdas humanas vai ser muito grande e a gente tem que tentar o máximo que for possível minimizar. Mas ao mesmo tempo, nós temos que pensar no que é que de bom se aproveita desse período, em termos globais e para o Brasil, para que o momento pós-pandemia não seja tão trágico ou até pior do momento da pandemia. Porque se nós reabrirmos com maciços, um número de desemprego gigantesco, uma crise econômica sem fim e a população sem ter o que fazer e passando necessidade, nós vamos ter perdido a oportunidade de defender e de construir caminhos para a sociedade. Isso está sendo discutido no mundo todo, né? No Canadá, por exemplo, eles aprovaram a renda mínima de cidadania, pelo menos por um tempo, de $2.000. Lá eu acho até que eles foram excessivamente generosos, mas enfim, é um dos países com estado de bem-estar social mais desenvolvidos do planeta Terra. Mas é fundamental a gente pensar sobre isso. E por mais que a crise seja grave, e eu reconheça isso, e tem dados para significar que ela é pior do que a de 29, ela também oferece oportunidades. É bom lembrar que o New Deal veio depois da crise de 29. Né? É bom lembrar que o Plano Marshall e toda a transformação que aconteceu na Europa veio depois da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, esses eventos trágicos do ponto de vista econômico e do ponto de vista humano, seja uma pandemia, seja uma guerra, eles às vezes servem como oportunidades para a humanidade reexaminar como está fazendo as coisas, perceber que está fazendo muita coisa errada e caminhar em outra direção. Eu não acredito, como algumas pessoas acreditam, que esse seria um estopim para a gente conseguir desconstruir o próprio capitalismo. Infelizmente, eu acho que o capitalismo ainda está muito sólido, muito forte para isso. Mas caminhar em uma outra direção mais igualitária, mais justa, com mais liberdade, com mais democracia, com mais garantias para a população, e tirando o dinheiro justamente de onde ele está concentrado, com tributação progressiva e tudo mais, são todas ideias que são possíveis de serem expandidas nesse momento. Assim como a ideia de expansão do trabalho cooperado, que eu vejo como um projeto de uma sociedade pós-capitalista. Né? A ideia de você caminhar para a democracia nos espaços de trabalho para construir uma transição vinda de baixo e não de cima.
não como imposição política, mas como uma construção da classe trabalhadora que gradualmente se impõe e assim constrói um caminho diferente, né? Eu não acredito que isso seria fácil, muito pelo contrário, vai ser muito difícil, muitas forças contrárias, mas eu queria dizer que às vezes é, a, a noite é mais escura logo antes do amanhecer. Então, quando parece tão desesperador, gente, é justamente quando a gente deve fortalecer a nossa resiliência e estabelecer prioridades para tentar transformar a sociedade justamente nesses momentos onde ideias transformadoras podem caminhar. No caso brasileiro, nós infelizmente temos que lidar com o governo Bolsonaro, que é o nosso empecilho momentâneo, mas o campo progressista precisa começar a pensar nessas questões para ter elas como pauta para as eleições desse ano, se acontecerem, de 2022, e começar a defender isso agora, com ênfase, com força, com clareza. Grandes ideias precisam de tempo para germinar. Elas precisam começar a ser defendidas agora para que, quando chegar o momento da eleição, elas já estejam fazendo parte do debate público para que elas tenham chance de ser elementos importantes de uma discussão de um novo Brasil, um Brasil mais democrático, mais justo, com mais liberdade e com mais condições da população ter uma vida digna, né? E todos os cidadãos terem uma vida mais digna, podendo desenvolver ao máximo que for possível as suas habilidades e a gente não continuar vendo tantos talentos sendo desperdiçados, né? Enfim, era isso que eu tinha para falar sobre isso hoje, tema mais econômico, talvez até antecipando a conversa que eu vou ter com o grande Eduardo Moreira na live das 18 horas até as 19 horas. Eu conto com a presença de vocês, torço para que vocês divulguem a live, façam a divulgação, que isso vai ajudar bastante a gente aqui a ter um grande público nessa live. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.